Bem, eu agradeço muito. Bom dia a todos, a todas que estão aqui presentes. Eu trago o abraço da Igreja Batista do Caminho, né, da pastora Agnes, do pastor Henrique Vieira, do Gidel e de tanta gente querida dessa igreja irmã. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes da importância da gente juntar as igrejas irmãs que tem essa mesma visão da vida comunitária, do sagrado, né? Que tem uma mente mais voltada para essa inclusão da diversidade. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez nessa casa, que eu tenho tanto carinho pela Igreja Cristã de Ipanema, e eu fiquei preocupada quando eu cheguei, que eu olhei na liturgia, eu falei, meu Deus do céu, eu estou com outro texto aqui. A gente vai conversar um pouquinho, refletir sobre o texto do Salmo 1. E aí, toda essa reflexão que me veio do Salmo 1, até por essas coincidências divinas, a gente teve ontem o dia da árvore e hoje o início da primavera. E a gente vai falar de planta. Olha que coisa interessante. Porque as plantas nos ensinam muito sobre Deus, sobre perseverança, sobre nós mesmos, e vamos falar com base no texto do Salmo 1. Então, se você está com a sua Bíblia, ou se você vai ler pelo celular, é um salmo super conhecido. Eu, como sou uma criança nascida e criada em igreja evangélica, minha família, todo mundo crente a vida inteira, já decorei esse texto quando era pequenininha. Então, acho que muitos estão na mesma situação. Salmo 1. E aí a gente vai focar no verso 3, mas vamos ler o salmo inteiro, que tem só 6 versículos. Assim que começa. Todos encontraram? Então vamos lá. Diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto a um rio de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O nosso foco hoje, o nosso olhar hoje vai estar no verso 3, que é: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas ou a um rio, o qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bem, pastor Vitor mencionou do meu contato com os povos originários. Eu tenho trabalhado com o povo guarani desde 2019, como voluntária. Me batizei lá no ritual do Nhamongaraí em 2022, recebi meu nome sagrado. Sou filha da aldeia, participo de todos os ritos na casa de reza. E conviver com aquela população me deu uma outra perspectiva da teologia. Eu sou nascida numa igreja evangélica, minha família, todo mundo, há gerações. Nasci numa igreja batista, pentecostal, mas a minha formação teológica se deu na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja muito conservadora, com pouco espaço ou quase nenhum para mulheres. Enfim. Mas eu posso dizer a vocês que o meu convívio com os indígenas, com o povo guarani, tem me evangelizado. Tem transformado muito a minha forma de ver. Não só a Bíblia, mas a comunidade, o corpo, o ambiente onde a gente está. Por isso que esse texto pulou assim diante dos meus olhos. Salmo 1, que coisa bonita. É muito interessante, porque quanto mais eu li esse texto e refleti sobre esse texto durante essa semana, mais eu pensava na árvore, porque ele compara, né, o justo a uma árvore. E aí, pensando na árvore, ontem foi o dia da árvore, né, hoje já começa a primavera. Eu falei, acho que eu vou dialogar esse texto com um poema maravilhoso que eu amo, do Manuel de Barros, que fala sobre Deus e fala sobre árvore também. Deixa eu ler ele. O nome do texto é Árvore. E diz o seguinte: um passarinho pediu a meu irmão para ser a árvore, para ser uma árvore.
Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua mais do que na escola. No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu para santo mais do que os padres lhe ensinavam no internato. Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. Seu olho, no estágio de ser árvore, aprendeu melhor o azul. E descobriu que uma casa vazia de cigarra, esquecida no tronco das árvores, só serve para poesia. No estágio de ser árvore, meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas, que justamente aquela árvore na qual meu irmão se transformara, envaidecia-se quando era nomeada para o entardecer dos pássaros, e tinha ciúme da brancura que os lírios deixavam nos brejos. Meu irmão agradecia a Deus aquela permanência em árvore, porque fez amizade com as borboletas. Olha que texto bonito. O que esse texto tem a ver com o Salmo 1? O que Manuel de Barros tem a ver com o salmista? É muito interessante porque muitas vezes a gente ouve esse texto. Eu, como falei, sou criança de igreja, então já ouvi um monte de pregação, um monte de aula de escola dominical sobre o Salmo 1. Mas dificilmente a pessoa focava a árvore. Dificilmente. Falava, né, da coisa do justo, que não se assenta com os pecadores, ou então que Deus conhece o caminho, não é verdade? Ou os primeiros versículos ou o último versículo. Mas a árvore em si ficava meio abandonada. Só que é interessante porque aqui a Bíblia compara uma pessoa sábia a uma árvore. Não compara um profeta, não compara um acadêmico, não compara um mestre da lei, uma pessoa que estudou muito, um grande sábio, não. Não compara a nada humano. Compara a uma árvore. Meio esquisito, né? Uma árvore. Mas é interessante porque aqui a Bíblia tem umas coisas maravilhosas. Eu sou muito apaixonada pela Bíblia, gente, não sei vocês. Mas porque de vez em quando ela pega a gente na curva. Assim, você acha que ela quer dizer uma coisa, mas tem uma mensagem ali que fala com o nosso espírito. Olha que interessante. Ela está abrindo outras possibilidades de análise para a gente. Tanto da sabedoria, do que é ser um homem sábio, quanto da árvore. Se ela está nos comparando a uma árvore, alguma coisa a árvore pode nos ensinar. Há uns meses atrás, eu tive a honra de participar de um evento, junto com a grande teóloga católica Ivone Gebara, não sei se vocês a conhecem, é uma mulher, assim, extraordinária. E ela estava falando, Vitor, sobre ecosofia, que é uma sabedoria, ao invés de ecologia, que é um falar, que é um teorizar, né, do Logos sobre a casa comum, ela falou sobre ecosofia. Eu nunca tinha visto essa palavra na vida. Ela estava falando de uma sabedoria, né, da Sofia a partir da natureza. Aprender a ser sábio a partir da observação da casa comum, da criação de Deus. E é isso que o salmista está fazendo. Quando ele está mencionando que nós, ao nos tornarmos sábios, somos como uma árvore, ele está indo contra todas as referências humanas que nós temos. Que uma pessoa sábia é um grande acadêmico, né? É um doutor, é um pós-doutor, está lá na Academia Brasileira de Letras, é um ministro, mas não, aqui é uma árvore. Já subverte a nossa maneira de entender e nos leva de volta para a criação. A gente está vivendo num tempo muito estranho, climaticamente falando, né? Começou como mudança climática, agora já está categorizado como emergência climática. A gente viveu uma onda de calor em janeiro, não sei se vocês lembram, janeiro, fevereiro, de 60 graus. Aí, logo depois, o que aconteceu no sul do Brasil? Aquela enchente terrível. Agora, essa seca com esses focos de queimada. Alguma coisa está desestruturada, desestabilizada. Não tem harmonia, alguma coisa está acontecendo. E a casa comum está tentando falar com a gente. A criação de Deus, que nos ensina, porque o salmista fala disso. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite falamos declaração a outra noite. Não se ouve palavras, mas todo mundo está ouvindo esse testemunho. O céu manifesta a bondade de Deus, a glória de Deus. Então, nesses tempos onde a casa comum está falando, nós temos visto que as pessoas não estão ouvindo o que está sendo dito. E o Salmo está falando para a gente, olha para a árvore. E entenda que um sábio é como uma árvore. Então, só consegue aprender com a árvore quem tem olhos para enxergar a natureza, os ciclos
E aí tem uma história interessante lá com os Guarani. Uma vez eu estava conversando com a dona Lídia, que é a pajé. Eu estou fazendo um mestrado em epistemologia e aí estou estudando também aquela comunidade. E eu estava conversando sobre casamento. Como é que era casamento? Tem que casar e fica a vida toda? Pode separar? Não pode? Como é que é o casamento para vocês? Conversando com ela. E aí ela me respondeu assim, Vitor, a mandioca não dá sempre. Eu falei, gente, eu estou falando de casamento, ela está falando de mandioca. Aí eu falei, cara, não é possível, será que ela entendeu? Porque eu não falo Guarani, eu estou estudando, né? Aí eu fiquei naquele silêncio, assim, eu falei, caramba, o que o casamento tem a ver com uma mandioca, meu pai? Misericórdia, não estou entendendo. E aí, depois de um silêncio, ela falou assim, tem árvore que dura 50 anos. Tem árvore que dura 10, 5. Tem mandioca que dura 6. É tudo árvore. O que ela estava querendo me dizer na sabedoria da terra? Que cada ciclo, cada história é a sua história. E é isso. E está tudo bem. As coisas nascem, crescem, morrem e é a vida. Qualquer relação é assim. De amizade. Enfim, todas as relações são um ciclo. Então, a mandioca, ela não dá sempre. Ela não fica dando uma... Ela tem um período. Ela nasce, ela cresce, ela dá e morre. E está tudo bem. Outras relações têm ciclos mais longos. Ela foi casada por, sei lá, quase 60 anos. Mas tem pessoas que ficam 10, tem outros que ficam... Cada história, cada ciclo é único. Não tem uma sabedoria da natureza aí nos ensinando? E nesse texto, quando o salmista fala para a gente, ele está pedindo para a gente limpar os nossos olhos, trocar a nossa lente e voltar para um conhecimento que é acessível a todo mundo, porque todo mundo pode ver. Por isso que Jesus dá exemplo de passarinho, de árvore, de grão de mostarda. Já parou para prestar atenção nisso? Todos os exemplos da ecopedagogia de Jesus. Ele está usando exemplo que todo mundo está vendo. Todo mundo já viu um passarinho, todo mundo já viu uma árvore, todo mundo já viu um grão de mostarda. Coisas acessíveis, todos podem ver, todos podem aprender. Então, o salmista aqui está tirando os nossos olhos de uma sabedoria teórica e botando os nossos olhos na sabedoria da vida. E mais, na sabedoria da natureza, na sabedoria da árvore, do ciclo, disso que está ao nosso lado o tempo todo, às vezes a gente não vê. Em segundo lugar, uma coisa interessante nesse verso 3 é que fala que a árvore plantada junto às águas, ela dá o fruto no seu tempo. A gente sabe que o povo que escreveu a Bíblia vivia num lugar desértico, não é verdade? Ali na Palestina, uma região que não era a nossa, da Mata Atlântica, por exemplo. Tinha mais, assim, acho que mais para Cerrado, né, de repente, do que para a Mata Atlântica. Então, era um povo que estava acostumado a ver sequidão, a ver muita areia, a não ter muita árvore. Então, essa narrativa, para aquela pessoa, tem um quê de deslumbramento. Ele está falando de uma árvore junto da água. A árvore nunca vai... É um encantamento que ele tem sobre essa árvore. Porque, para ele, é difícil ter água. Se está no deserto, é uma raridade. E olha que interessante. Esse texto, então, está sendo escrito por alguém que conhece o seu bioma, o ambiente ao redor. Nós também fomos colocados por Deus num bioma. Deus criou um grande palco da criação onde nós vivemos e atuamos. No Brasil, a gente tem 6 grandes biomas, né? Tem a Amazônia, tem o Pantanal, tem o Cerrado, tem a Caatinga, a Mata Atlântica e os Pampas, lá embaixo, não é verdade? No momento, a gente está enfrentando um incêndio grande na Amazônia, Pantanal e Cerrado. Veja, metade dos nossos biomas estão com essa situação. Mas nós, que somos nascidos aqui, não sei se vocês são do Rio de Janeiro, eu sou de Niterói. Então, eu posso dizer que eu sou filha... Terra maravilhosa, gente. Terra de Araribóia. Eu posso dizer que eu sou filha da Mata Atlântica com a Baía de Guanabara, não posso? Olha aí, tem Restinga, tem Mãe. Como que esse bioma nos ensina? O que a gente pode aprender a partir do nosso... Vamos pensar na Mata Atlântica. Pensa na Floresta da Tijuca, por exemplo. Aquelas árvores lindas, vários tipos de planta convivendo junto, e cachoeira, macaquinho, e joaninha. E é uma coisa, é um templo, aquele lugar. Como que esse lugar pode nos ensinar sobre Deus? O que esse lugar pode nos ensinar sobre a gente mesmo? Sobre comunidade.
Se você parar para pensar na Mata Atlântica, você tem um monte de árvore diferente convivendo bem. Nenhuma árvore está dando na cara da outra. Quer dizer, acho que não, né? Nesses tempos modernos. Isso não nos ensina sobre comunidade? Não nos ensina que a diversidade é uma bênção? Não nos ensina que tudo que Deus faz é perfeito, até quando a gente acha que tem muita mistura aí de gente, muita coisa diferente. É uma bênção. É uma grande teia de vida. Todo mundo precisa. O passarinho precisa daquela semente que aquela árvore dá, e aí o beija. Todos estão conectados e todos vivem de maneira harmônica. Isso nos ensina sobre a gente, os nossos ciclos, as diferenças com as quais temos que lidar, o tempo de cada coisa. A mandioca não dá sempre, lembra disso? Não é verdade? Hoje em dia a gente chega no mercado, chega lá em pinta descascado, né? Dentro de um... Outro dia foi uma coisa absurda, uma tangerina descascada com os gominhos separados numa bandeja de plástico. Falei, gente, pelo amor de Deus, a tangerina ela já tem uma casca, né? Por que tiraram a casca e botaram uma casca de plástico? Não entendi. Ou seja, a natureza já é perfeita. A gente precisa aprender com ela. Então, será que a gente entende, a gente aprende a partir dessa natureza que nos cerca? A gente tem a Lagoa aqui, gente. A Lagoa é um dos lugares mais deslumbrantes desse Rio de Janeiro. Palco de um assassinato terrível, não sei se vocês sabem. No começo da colonização, quando o Antônio Salema veio para cá para fazer uma plantação de... Era um território tamoio, meus antepassados eram tamoio. Plantavam aqui. Foi o primeiro episódio de guerra bacteriológica, né? Ele espalhou roupa com varíola em volta da lagoa toda para os indígenas saírem de lá. Então, a gente tem um lugar aqui de memória, que não tem memória de nada, só tem uma escultura lá de um indígena, né? Acho que é na frente do Vasco ali, não sei. Mas, enfim, não tem uma placa, não tem nada, não tem... É para apagar. E a gente tem um lugar que nos diz essas montanhas. O que as montanhas nos ensinam sobre permanência, sobre resistência, sobre resiliência? O que as águas nos ensinam sobre ser maleáveis, contornar, né? Mudar de estado quando necessário? Olha quanta sabedoria tem na natureza. Olha como é que o salmista está falando sobre isso. Está comparando o sábio à árvore. Diga. Sim, a favela do Pinto, né? Tinha até palafita, até onde eu li, né? Interessante isso. Então, a gente vive num território de muito sangue derramado, de muito conflito, né? Interessante. Então, quando o salmista aqui, no verso 3, fala sobre essa árvore junto das águas, ele está nos chamando para ver com esses olhos que consegue aprender a partir da natureza que está ao nosso redor. Não só com os livros, mas com a vida, com a simplicidade. Era isso que Jesus fazia. Aprender com a palha. A palha já foi verde, já foi uma folha vicejante. E aí o salmista fala, olha, quem não tem sabedoria é assim como a palha que o vento leva. Não tem raiz, está seca, não tem beleza. Olha quantos elementos o salmista traz aqui para falar para a gente que está aqui do lado do Jardim Botânico. O que a gente pode aprender com aquelas palmeiras? O que a gente pode aprender com a lagoa? O que a gente pode aprender? Sabe, é tanto ensinamento e, às vezes, a gente não tem olhos para enxergar. E aí, em terceiro lugar, e caminhando para o fim, esse texto, no capítulo 3, no verso 3, ele diz, tudo o que fizer prosperará. Mas o que uma árvore faz? Ela é árvore, né? Ela não canta, não dança, ela existe, não é verdade? Como é que uma árvore pode ser bem-sucedida? Sendo árvore. Dando sombra, fazendo as coisas que são inerentes a ela. Dar sombra, ou, se for uma árvore frutífera, alimentar, não é verdade? É isso. Então, é muito interessante, porque a plenitude da árvore é ser quem ela é. O que isso tem a ver com a gente? A árvore não deseja ser tamanduá. A árvore não tem crise existencial desejando ser uma nuvem. Ela é. Exato. Mas ela é feliz em si. Ela é realizada, nesse sentido. Realizada sendo árvore. E isso é uma coisa que ensina muito para a gente. Porque nesse mundo que a gente está vivendo,
onde esse produtivismo, sabe, ilude a gente sempre tem que produzir mais, nunca é suficiente. Você trabalha, mas está pouco. Você tem uma condição financeira, mas está pouco. Você quer mais. É uma roda viva, senão você não tem valor. Ilude a gente. Então, ser como árvore é um ato revolucionário, né? Não entrar nessa loucura. No mundo como o nosso, onde o capitalismo suga a nossa energia, a gente se sente morto de cansado. Todo dia, conversando com a minha terapeuta, eu falei, cara, eu me sinto cansada todo dia. Ela, calma, é só o capitalismo. Eu falei, obrigada. Eu achei que era eu que estava, sei lá, sem vitamina nenhuma no meu corpo, estava morrendo alguma coisa. Calma, é só o capitalismo. Então, nesse mundo que suga a nossa energia com essas rotinas, sabe, estafantes, e não tem tempo para nada, e é uma loucura, até tempo de descansar a gente não tem. E isso está piorando a nossa saúde mental. A gente falou tanto de saúde mental. Que bênção, pastor, uma comunidade onde se pode falar de saúde mental. Porque tem tantas igrejas que acham que isso é do demônio, ou isso não é de Deus, isso é pecado. Não, a gente, é tudo gente. Isso dá em gente, não dá em poste na rua. Depressão dá em gente, tristeza dá em gente. É isso, somos pessoas. Então, no mundo que faz a gente ficar nessa loucura de ter que produzir, de ter que, sabe, não ter tempo para nada, ser como uma árvore é um ato de resistência. No mundo onde essa lógica do consumo, da ostentação, do acúmulo, nada disso faz sentido para uma árvore. Pensa nisso. Nada disso faz sentido para uma árvore. Então, esse salmo, minha gente, é de uma riqueza maravilhosa. Um texto tão antigo, que faz a gente repensar tanta coisa, que fala sobre árvore, fala sobre água, fruto, folha, palha, coisa do dia a dia. Tanta sabedoria tem nisso. E ele está falando, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta às rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Bem-aventurado, mais do que feliz, sábio, realizado, inteiro é a pessoa que é como uma árvore. E isso é muito bonito. Então, que hoje a gente comece, a partir dessa pequena reflexão simples, que tem a ver com o dia da árvore, que tem a ver com a primavera, e tanto que o Criador, na sua generosidade, nos ensina com essa natureza exuberante que a gente aqui no Rio de Janeiro, e vocês aqui na Zona Sul especificamente, têm oportunidade de ver o tempo todo, que essa revoluçãozinha assim, possível, sabe, essa transformação de se ver, entender os ciclos. As coisas começam, mas elas acabam e está tudo bem. Dói, mas é parte. Entender que as coisas se renovam, a primavera se renova. Isso é uma coisa maravilhosa do Teatro Oficina, lá em São Paulo, do Zé Celso. Salve. Sempre o coro dos atores canta uma música linda, falando que a primavera é quando ninguém mais espera, quando do escuro da terra acende de novo. Então, é quando já não se espera e ressuscita, a vida volta. Então, que esse momento de primavera, que a gente está iniciando hoje, seja um momento de primavera dentro da gente, de mais paciência com a gente mesmo, mais paciência com o outro, com a comunidade, dar outras chances, permitir que a pessoa seja uma árvore verde, fértil, que ela cumpra o fato de ser quem ela é. E assim como a Mata Atlântica, a gente aprenda, né, que o mico ele precisa da árvore, e precisa da joaninha, e precisa do beija-flor, e tem a onça também, mas tem a grama. Está interligado, as pessoas são diferentes. E estamos todo mundo interligado. A sabedoria é essa, saber entender isso. E aí eu queria ler mais uma vez esse texto do Manuel de Barros, mas eu queria que você fechasse seus olhos, porque eu estou obedecendo o Rubem Alves, sabe, Vitor? Quando ele diz que, para pensar sobre Deus, eu não leio os teólogos, leio os poetas. E eu acho que é por aí. Então, eu queria que você fechasse seus olhos e refletisse nessas palavras. Um passarinho pediu a meu irmão para ser uma árvore. Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua mais do que na escola. No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu para santo mais do que os padres lhe ensinavam no internato. Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. Seu olho, no estágio de ser árvore, aprendeu melhor o azul. E descobriu que uma casa vazia de cigarra, esquecida no tronco da árvore, só serve para poesia.
No estágio de ser árvore, meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas, que justamente aquela árvore se transformara, envaidecia-se, quando era nomeada para o entardecer dos pássaros, e tinha ciúme da brancura que os lírios deixavam nos brejos. Meu irmão agradecia a Deus aquela permanência em árvore, porque fez amizade com as borboletas. Senhor, Deus Pai e Mãe, que sejamos bem-aventurados e bem-aventuradas, sabendo que a nossa vida é dos ciclos, que nós somos falíveis e que a diversidade é uma bênção, porque quando falta em nós, sobra no nosso irmão. E é isso que é ser uma árvore plantada à beira da água, é saber que o nosso sustento vem do Senhor e vem da comunidade, que estamos juntos, que aprendemos com as coisas pequenas. Deus, dá-nos esse olhar de aprender com o pássaro, com o lírio do campo, com o grão de mostarda. Dá-nos esse coração simples que não deseja acumular, nem ostentar. Dá-nos esse coração que deseja ser árvore. E que, como árvore, seja feliz em si mesmo, sabendo quem é, entendendo que a vida é breve e que tudo que nos cerca é uma bênção que vem das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.